Diário de bordo de hoje recebemos ninguém mais, ninguém menos do que Febem. Eu tô até engasgada porque foi tanta história, Gente, vocês não têm noção. Resenha. Olha, resenha do começo ao fim. É muita coisa. Eu devia ter trazido papel e caneta pra anotar. Foi muita história. Olha, histórias a bordo. Felizes e tristes, né? A gente chorou e riu aqui nesse episódio. Teve carga de azeite caindo em cima da pessoa. Teve a pessoa comendo um pau branco que você nem imagina o que era. Você vai ter que assistir pra descobrir o que era. O que mais? Teve... A jornada, até chegar no... Teve a jornada. Se você não sabe... Sair da operação e ir pra gestão. O senhor Febem aqui, ele começou, Carlos Roberto, como operador de empilhadeira. E aí, virou operador de guindaste, de stacker de guindaste de STS, não é isso? De Portainer. E agora não, já faz muitos anos, né, que trabalha na área de RH, como coordenador de RH. Então, imagina quantas histórias ele não contou. Eu não vou falar tudo aqui, é muito spoiler, você vai ter que assistir. Assiste. Muito bem, Marujo, bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido e amado Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo a bordo. Aproveite para se inscrever no canal e ativa o sininho para você ficar sabendo dos próximos episódios. E você que já nos acompanha há um tempo, muito obrigada pela sua audiência. Aproveita para deixar um like nesse episódio, que você sabe que vale a pena. Olha só quem está aqui, gente. Olha quem está aqui. Mas antes de finalmente a gente conseguir essa pessoa, quero agradecer, antes que eu esqueça, nossos queridos patrocinadores. Aliás, vamos dar início aos trabalhos aqui, né? Olha aí, o tempo rolando. Que analógico. É benção. Super tecnologia portuária. Mas é uma tecnologia. É só nostalgia, né? É uma tecnologia. É uma tecnologia, não deixa de ser. Tem muita tecnologia, mas também tem muita coisa analógica também, né? Gente, T2S, vocês já conhecem, é uma empresa especializada em software para o setor portuário e representando a T2S aqui hoje, Rodrigo Salgado. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Bem-vindo a bordo, Rodrigo. Opa! E nossa querida Logcomex, aqui sempre presente no nossa mesinha, nosso pátio de containers. Logcomex é uma empresa especializada em análise de dados para comércio exterior, inteligência de mercado, estratégia de mercado. Conte com o Big Data da Logcomex, ok? E falando em Porto, trouxemos aqui uma lenda viva do Porto de Santos. Isso, assim eu me sinto velho, hein? Não precisa ser velho pra ser uma lenda. Não, é épico. Não, é verdade. É um clássico. É verdade. Um clássico. É um clássico, né? É vintage, Olha, vintage. Algo É melhor vintage. É chique, vintage. Senhoras e senhores, marujos e marujos, com vocês, Carlos Roberto. Opa, boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Uma coroação aí de um tempo de trabalho dentro do Porto, né? E poder participar desse momento é muito especial. Obrigado. Muito bom ter você aqui com a gente. Estávamos tentando marcar esse episódio já faz um tempo, agora deu certo. Carlos Roberto, que hoje é coordenador de RH, né? Isso, num grande terminal aqui em Santos. RH, aqui no operador portuário de Santos. Pode falar Grande terminal? Podemos falar. BTP, né? Grande terminal. É um dos melhores, na verdade, né? Se não o melhor, quiçá o melhor aí. A humildade. Em movimento. Não, realmente, o terminal que eu trabalho é diferenciado, né? Em vários aspectos. Sim. E é um prazer poder estar lá, completando 5 anos, né? Completei 5 anos agora no último dia 10 de junho. Sim. E é um prazer poder estar compondo essa família aí, BTP. Show, muito legal. Carlos, eu queria pedir para você começar contando um pouquinho da sua jornada antes de chegar onde você está hoje. Porque hoje perfeito. Tem gente que provavelmente te conhece só no cargo de liderança, coordenador, ele é chefe, não sei o quê. Mas mal sabem que ele operou máquina. Chão de fábrica, né? Chão de terminal. Chão de pátio, exatamente. Verdade. Chão de pátio. Como é que começou a história? Sempre quis trabalhar no Porto ou você... Não. Bem, já são 30 anos, né? Não parece, né? Mas já são 30 anos. O cabelo branco, mas é que eu platinei. Tá na moda. São 30 anos de Porto. Eu falo o seguinte, né? Que são duas histórias. A primeira, eu sou da época do tecnicismo, né? Meu ensino foi técnico. Fiz técnica em metalurgia na Escolástica Rosa. Olha. Professor Centro Bora Souza. É isso aí. Fiz técnica em metalurgia lá. Que legal. E a parte da minha mãe, né? Família é mineira, né? Então eu sou metade mineiro, metade caiçara, né? E aí a minha família lá em Minas trabalhava na Usiminas, não ainda a Usiminas aqui em Cubatão, porque aqui ainda era Cosipa. E tem um tio que falou assim, olha, quando o Carlos terminar
né? Ele pode vir aqui para Ipatinga, tentar. Então, se eu fosse para Ipatinga, eu não estaria aqui conversando com vocês. Mas meu pai sempre foi portuário, né? Meu pai, ele entrou na CDS em 1974. Companhia Docas. Na Companhia Docas de Santos, depois passou para a Codesp, né? Na mudança ali da operação. Sim. Ele começou, acho que é na raspa ali, na lavagem de caminhões, depois ele passou para empilhadeira, para máquina. Então eu desde novo, né, eu sempre tive contato com máquina, porque contato com os amigos do meu pai, com as pessoas que a gente acabava vendo, né? E aí eu terminei meu curso técnico, fiz estágio na refinaria Presidente Bernardes, né, na área de engenharia. Mas o porto sempre ficou na minha cabeça. Foi quando, em 1994, abriu a oportunidade para o concurso, né, para força supletiva, né? A força supletiva era uma força complementar à atividade de docas, porque em 93 já tinha assinado a 8.630 de modernização. Não tinha mais concurso para a Codesp, mas ainda faltava um pouco da mão de obra. A força supletiva começou com o sindicato a Sintraporte, né, que na época o apelido era do Jarrão, o sindicato do Jarrão, né, que era o trabalhador de turma, e depois já abriu para o Sindogesp, né? Então, no Sindogesp, eu prestei o concurso, né? Passei para operador de máquinas. No sindicato sempre teve 2 categorias, empilhadeira e guindaste, então eu entrei pela empilhadeira. Ainda fazendo estágio na refinaria, foi quando eu cheguei para o meu pai e falei o seguinte: pai, eu gosto muito do que eu faço lá na refinaria, o pessoal gostava muito do meu trabalho, mas eu quero ir para o porto. Então, com 18 anos, minha primeira carta foi para operar uma empilhadeira de pequeno porte. Nossa, olha só. Dessas de garfo, tipo essa aqui? Essa daqui de garfo, né? Essa aqui é uma paleteira, não sei se tem... tem uma ali, ó. Tem uma empilhadeirinha ali, né? Bem diferente dessa daqui, é moderna, né, gente? É uma empilhadeira de marcha, a diesel ainda, né? Só de olhar ele já sabe as características. Uma característica. De garfinho. Aí. Então, eu comecei com a empilhadeira... Nós começávamos com a empilhadeira de pequeno porte e com a pá carregadeira, né? E tinha uma característica que eu falo que é uma vantagem que nós tínhamos na época. Pá carregadeira? A pá carregadeira, a que empurra granel e tal, né? Sim. Nós, como força supletiva, os doqueiros, os portuários doqueiros, eles ficavam em postos de trabalho ao longo do porto. Então, aqui no Parque Valongo, era a primeira e segunda sessão. Tinha a terceira sessão, no final ali da General Câmara, a quarta, a quinta, que é na região da Santa, onde é o Concais, a sexta, que é na Bacia do Macuco, a sétima, mais ou menos ali no Canal 5, e a oitava sessão, que era o PMA, né? No caso, era o posto de manutenção de aparelhagens, lá na Ponta da Praia. Meu pai ficava nesse posto, atendia o terminal 36 externo, 33 do cais, até a Ponta da Praia, né? Tinha o 40, 43, 42 ali na Ponta da Praia. Mas nós, da Força Supletiva, nós cobrimos todo o porto. Então eu tive uma... Apesar de ser supletivo, mas ficava ali puxando o posto ali. Puxava 2 postos. Nós ficamos uma semana na Ponta da Praia, nesse P68, e outra semana no P65, que era na região da Santa. E nós íamos de reboque aqui pro Cais do Saboó, que tinha o P61 aqui no Cais do Saboó, mais ou menos a região ali onde que é o Ecoporto hoje. Então eu tive a oportunidade de operar, na época, todas as máquinas do porto. Empilhadeira de pequeno porte, de grande porte, antes era top loader, front loader, guindaste sobre pneus, que tinha o Corrupto e o Canário. Corrupto e Canário, né? Pás carregadeiras, tanto pás pequenas, as cases, aí depois vieram as Fiatalis, a Terex, né? Que era freio a ar, gigante, né? Operava todo o porto, né? Uma curiosidade, eu vi as primeiras hitstackers desembarcarem aqui, que eram as da Fantuzzi, né? No navio da Grimaldi. Caramba. Umas 2 hitstackers amarelas que faziam giro invertido e tal. Então, assim, eu fui operador, né? Eu falo o seguinte... Quantos anos? São 14 anos como operação. E naquela época, treinamento era ali, no bigode do mais velho. Era isso. Geralmente tinham 2 profissionais, um deles, né? Ambos já não estão mais entre nós, mas eles nos deram o treinamento inicialmente. E aí nós íamos fazendo só esse hoje, como seria o característico on the job, né? Você ia com o operador mais antigo e aí você ia aprendendo a operação e a carga. Engraçado, gente, que eu lembro do meu primeiro dia de trabalho. É mesmo? Me lembro do meu primeiro dia de trabalho. Meu primeiro dia de trabalho...
eu fui escalado no P65, não vou saber o dia, mas era em 1994, no P65. Eu fui de reboque pro Cais do Sabuó, na empilhadeira de reserva do desembarque aqui num navio de suco, no Cais do Sabuó, de tambores de suco, né? E aí o pessoal falou assim, isso aí não tem experiência, não vai nos atrapalhar. E aí eles, fica aí de boa, nem pega. Preconceito, né? Com novinho. Esse foi o meu primeiro dia, né? E eu me lembro como hoje. E o primeiro dia também trabalhando na sessão do meu pai, né? E tem uma coisa interessante. Quem era novo... Posso fazer aquela pergunta agora ou não? Pode, se você quiser, pode fazer. Eu tenho uma perguntinha, porque assim, muitas pessoas, quando eu falava quero chamar o Carlos Roberto pro podcast, etc., falaram, o Febem. Eu falei, mas por que esse apelido Febem? Pode falar no ar, senão a gente corta essa parte, finge que eu nunca perguntei. Não, pode falar, não tem problema nenhum, até porque a história é boa, né? O apelido é do meu pai, né? Então, quando eu entrei no Porto, o apelido dele já era Febem. Por quê? Quando meu pai entrou no Porto em 74, ele veio direto do quartel, né? No segundo BC, hoje é segundo BIM, né? Segundo BC. Ali, São Vicente. E ele veio com cabelo raspado. Negro na época, era cabelo mais Black Power. Raspado, ou ele vinha do serviço militar, ou ele vinha da Febem. Porto sempre é na zoeira, então é Febem. Quando eu entrei no Porto, o filho do Febem, o Febenzinho, o pai aposentou. Febem Júnior. Né? E esse apelido é muito engraçado, porque as pessoas falam assim, caramba, será que ele foi da Febem? É a pergunta. E aí tem uma história engraçada, porque uma vez em relação com o RH, né? A minha amiga Luciana, Luciana Astolfo, minha primeira coordenadora e minha primeira gerente, né? Ela chegou, eu tinha que fazer um trabalho de capacitação, aí o pessoal do RH estava na mesa, não estava no RH ainda, era operador e já estava fazendo assim um trabalho um pouco de instrutoria, né? E tinha que preparar um material. Aí tem uma amiga minha que falou assim, por que Febem, né? Aí eu fiz uma cara assim, porque a minha infância foi muito difícil. Eu consegui recuperar. Aí as aulas ficaram cheias de lá. Não, gente, é apelido de Porto. No Porto tem Febem, tem caranguejo, tem um monte de coisas, assim, tem uma fauna e tem, né? E isso é engraçado, porque depois de tanto tempo já aí muitos anos como gestor, né? Hoje tem uma divisão, né? O pessoal que é mais da antiga e que trabalhou comigo na operação e que me conhece daquela época, dificilmente me chama de Carlos. É muito difícil, muito difícil. E o pessoal que é de agora, né? Minhas equipes e tal, né? Quando comentam, o Febem, mas como assim que o apelido dele é desse, né? Não, aí tem que explicar e tal, né? Agora tá explicado. Todo funcionário novo que entrar, tu manda o link desse episódio para entender. Para entender o contexto, né? É claro que não encaixa mais, né? Dentro da posição e dentro Mas eu trato com muito carinho. Não é algo pejorativo dentro do ambiente do Porto, né? Eu acho que o ambiente do Porto, ele tem uma cultura, ele tem uma vida, ele tem uma história. Então, acho até charmoso, acho legal. Que não é uma coisa pejorativa, não é um bullying, não é nada que te deixa assim, poxa vida. Não, é uma coisa carinhosa, né? E as pessoas, elas têm esse saudosismo, né? Eu falo o seguinte, que eu estou na posição de gestão, né? Mas a minha profissão é portuária, né? Eu falo sempre, eu tenho óleo hidráulico nas veias, né? Eu sou ógmo, sou TPA, origem de TPA, ógmo, né? Sindogesp, né? Tem um amigo meu que vai tirar um sarro. Ele não é nada, não, mas eu sou. Né? Então, dentro de uma história do Porto que tem muito tempo, né? Para mim não tem problema nenhum. Eu acho que é uma questão de história. Volto a dizer, não tá dentro do contexto hoje, dentro da minha posição, dentro das minhas relações. Já pensou fazer um call com alguém lá de fora? What's your name? My name is Febem. Febem? Vai ter que explicar o sigla. Talvez Fundação Casa, aqui atualizada, alguma coisa. House Foundation. House Foundation. Yes, much better. Mas é muito legal. E né, dentro dessa história, trabalhando com meu pai, o Febem, o Febenzinho e tal, e pá, né? E aí, você novo lá, você trabalhava com a empilhadeira e tinha o embarque. Hoje tudo container, né? A modernidade, né? Mas na época, assim, você tinha armazéns no 35 externo, tinha lá a sacaria.
Então, eles empilhavam a sacaria no pallet, né? E isso depois me contou, um grande amigo meu que é da capatazia contou pra mim, falou assim, olha, ô Carlos, antes de você chegar, teu pai veio aqui, pro pessoal da turma, e falou o seguinte, ó, meu filho é novo, pega leve aí, né, e tal. Aí eu cheguei lá, cara, mandei muito mal, e derrubei saco pra cá, e derrubei saco pra lá, e o pessoal tudo quietinho, né? Ninguém dava bronca. Pessoal gente boa, né? Mas não, meu pai preparou o terreno ali pra dizer o seguinte, cara, né? Tenham paciência com o novato. E a honra eu ter trabalhado com o meu pai, né? Eu acho Isso é legal. Muito orgulho do trabalho dele, né? E ele... Vocês chegaram a trabalhar junto quanto tempo? O meu pai aposentou logo que começou o Ogmo efetivamente, né? Aí ele ficou um tempinho. Aí ele não se adaptou a essa questão de avulso, né? E aí ele se aposentou mesmo, né? Depois o meu pai é outra história, né? Depois foi funcionário público, né? Também é um orgulho para nós da família. Que legal. Mas consegui trabalhar com ele, consegui aprender com ele, né? E todo esse carinho, esse amor que eu tenho à vida portuária é algo que eu trago da minha família, né? Dentro de casa, né? Sim. Minha mãe acho que deve ter ficado com o cabelo em pé. Assim, meu filho também, meu Deus do céu. Mais um, né? Mas é um carinho enorme. Então, tive experiências com ele, experiências de trabalho que foram fantásticas. Legal. Entrei na Libra, né? Isso em 1998. Mas então, aí tu foi já como... operador de empilhadeira, não. Aí eu me vinculei. Me vinculou? vinculei em 1998 e de lá pra cá nunca mais fui avulso. Mas e a confusão? Um monte de amigo... Os caras traidores! Foi difícil no começo, né? Foi difícil no começo, mas eu não fui o primeiro a me vincular, né? Tinha outros que se vincularam, até mesmo de Codesp, né? E na época eu era cadastro, os registros se vincularam, então isso também já estava... Porque já estava começando o movimento dos terminais especializados, né? Que é uma grande mudança de concepção. Eu falo que eu tive uma vantagem muito grande e que eu consigo trazer isso, por exemplo, para a sala de aula. Eu também sou professor, né? Universitário. E eu trago muito essa questão... Dá onde? Hoje eu tô dando aula na Unip. Pô, legal. Né? Mas eu sou professor universitário já há uns 12 anos, Puta, né? Em outras instituições. Já deu aula na também. Unisantos também, não foi? Na Unisantos, não. Na Não? Unisantos, não. Sou aluno da Unisantos. Sou aluno de filosofia então da foi Unisantos. Sou Olha aí. filósofo. Olha aí, gente. Filósofo no Porto, né? Mas não, na Unisantos, não, né? Pô, Unisantos, pô, nunca me chamei. Tô brincando. Mas eu dou aula na Unip hoje. E eu falo que eu vi essa transição. Acho que isso que é legal, sabe? Eu peguei ainda muitos navios de carga geral. Ainda. Mesmo em 94, que não eram porta-containers até ainda. 98, muitos já tinham navios de container, mas os navios ainda eram aqueles com guindaste de bordo, né? Eles tinham... Então eu peguei muita carga geral, então trabalhei muito com a empilhadeira com carga geral, com caixaria, com sacaria, com tambores, com tubulações, né? Na pá carregadeira, né? Carvão coque, barrilha, né? Hoje os terminais já estão todos especializados. Então a gente já começou a ver essa mudança, né? Essa movimentação. Então eu entrei na Libra em 98, ainda como empilhadeira de grande porte. Em 99, né? Eu fui promovido para o RTG, né? Que é Sim. né? E aí quando foi no ano de 2000... eu fiz um curso pela Marinha, né, dado pela própria empresa, fui bem classificado e aí eu fui promovido para o STS. Olha! Sou operador de guindaste. Falou guindaste, operador de guindaste é uma coisa, operador de STS é o supra-sumo da profissão, Trabalhei no STS, então assim, se contar são 10 anos no guindaste geral. Show. Trabalhei no STS na Libra. Aí eu saí em 2006, recebi uma proposta de ir pro Tecondi na época, porque eu tinha uma visão assim, primeiro, que eu fui pro STS, mas eu não tinha experiência de um guindaste de giro, então eu fui trabalhar nos LHM e MHC lá. MHC. Né? Trabalhei 2 anos e meio no Tecondi, e aí depois eu voltei para a Libra, né? Continuei trabalhando como STS, porque a Libra trouxe um MHC lá de Itajaí para cá,
né? Então fiquei de Itajaí, não, lá do outro porto mais lá do Rio Grande do Sul. Depois eu vou lembrar. E aí eu fiquei trabalhando aqui no STS e no RTG e no Guindaste. Foi quando me convidaram, né, para assumir como supervisor de operações, supervisor de equipamentos. Na Libra mesmo? Na Libra mesmo. Né? Minha última operação foi novembro de 2010, na máquina. Aí eu assumi como supervisor, fiquei 1 ano como supervisor de operações, aí começou o boom de contratação para a área de equipamentos, né? E a Libra ela já tinha uma ideia de criar uma área de treinamento técnico voltado para capacitação, porque as tecnologias estavam vindo embarcadas, então tinha que fazer esse trabalho, até os sistemas operacionais. Eu vi o primeiro sistema, o Cosmos, né? Ser implantado. Antes era tudo no papel. Com o Marcelo Patrício, né? Meu amigo também, lá que tá na Santos Brasil. E aí eu fui convidado, né? Recebi um convite, né? Inesperado, se eu queria ir para o RH. Aí a segunda etapa da minha vida no Porto. Esse é completamente... Por que te convidaram para ir para RH? Porque quando no meu retorno para a Libra, eu fiquei muito próximo do RH, eu já era conteudista do Senai, instrutor na Marinha, dei muitas aulas para o Incatep, né? Não estou falando jabá, não. É que é a realidade da vida. Já dava aula de curso técnico, né? Sim. Já fazia algumas substituições em disciplinas em faculdade. E aí vira assim, pô, esse cara ele é um operador. Eu nunca tinha misturado a minha vida acadêmica, né, com a minha vida dentro do porto. E ali perceberam, pô, esse cara pode contribuir. Sim, habilidade de comunicação. E aí me trouxeram para o RH, me fizeram a proposta, pensei bem, né, e falei assim, por que não? Né? Eu sempre conto uma história para os meus alunos, né, que é da pipoca vermelha, né? Eu falo o seguinte, se você vai num cinema e você compra uma bacia de pipoca salgada, todas as pipocas estão ali, são branquinhas, salgadinhas e tal. Mas se no meio do filme você olha uma pipoca, cai ali uma pipoca vermelha, aquela doce. Você não faz um juízo de valor ali, se é boa ou ruim, mas chama a sua atenção. E aí eu sempre falo o seguinte, no mar de tantos iguais, você tem que ser o diferencial. Eu podia conhecer muito pouco de RH. E essa que foi uma das minhas vantagens. Mas de operações, ninguém me superava dentro do RH. Exatamente. O que é terno, o que é produtividade terno, quais são as categorias portuárias. Como falar com os caras, entender a dor do cara ali. Como entender. Até onde é melindre, até onde é dor mesmo. Dor. E eu me lembro a minha primeira reunião de RH, que o pessoal falava de PDI, LNT. Eu falei assim, meu Deus do céu. Os termos técnicos da área. Da área, né? Cara, mas eu trouxe, né, para dentro do RH naquela época, falei assim, eu vou aprender o que é um RH, né? Até porque eu olhava o RH de uma forma muito distante. Mas eu também posso contribuir para o RH o que é esse negócio portuário, né? E deu muito certo. Sim. Tanto que eu saí da Libra como gerente, né? Gerente de RH, né? Gerente corporativo, né? Pô, faz todo sentido. Total. Fiz eu acho que uma das grandes experiências que eu tive dentro da empresa, entre várias histórias, né? Mas foi o final da Libra, né? Eu tava lá, eu fiz a desmobilização da empresa. Tava no RH. Com Giba. Isso aí. Pagaram a luz, né? O Giba pagaram a luz, fechou a porta. Tem uma história do Giba, né? Eu operando máquina, ele lá no pátio, sabe? A gente lembra assim das pessoas. Não só o Giba, tem outras figuras aí do Porto, né? O Viana, que hoje tá lá no Nordeste, trabalhava também lá na parte de transporte, entre outros que a gente tem o contato, né? A Libra foi uma grande escola, né? Vários profissionais saíram, tanto da Libra quanto da Santos Brasil. Acho que foram as grandes pioneiras na movimentação de containers, né? E que acabaram impulsionando esse mercado. Por isso que o pessoal tem muita recordação. Mas hoje, olhando hoje, né? Foi uma decisão super acertada. Eu vou dizer o porquê.
Primeiro, porque eu também me vi com algumas habilidades, alguns skills de recursos humanos que até antes eu não sabia que eu tinha, né? Eu gosto de desenvolver, de treinar as pessoas. Eu gosto de conversar e falar com as pessoas. Eu gosto de dar orientações e gerir a atividade de uma equipe, né? Que legal. São coisas que na máquina você é muito sozinho, né? E esse foi uma grande barreira, né? O primeiro feedback que eu tive, né? Da minha gestora na época, falou assim, olha, Carlos, a gente sabe quem você é. Isso você não precisa provar. Mas o que você tem que provar agora é como você faz a gente conhecer a sua equipe, né? Delegar, saber orientar, saber desenvolver um grupo, saber provocar, né? Para que as pessoas elas consigam também exponenciar as suas capacidades, as suas competências, né? Confesso que no início, essa foi a minha maior dificuldade, porque eu estava muito acostumado a fazer. Não, eu faço. Daqui, joga pro peito que a gente faz. Sim. Agora, se trabalhar com uma equipe, né, você cuida muito né? menos de processo e mais do dia a dia e das inconsistências e das necessidades e do plano de desenvolvimento das pessoas. Sim. Mas foi um período bem interessante. Então, esse foi o meu salto da operações. Aí da Libra você foi pra onde? Da Libra eu saí e fui pra BTP. Foi direto? Foi o fechamento da Libra? Fui pra BTP. A BTP, ela tem lá uma área de treinamento técnico, operacional, obrigatório, que eu sou responsável hoje, né? Sou coordenador de RH, responsável por essa parte, né? Treinamento técnico, obrigatório, normativo, sistemas, tudo aquilo que traz muito conectado ao core, né? Que é o negócio da empresa. Eu sou... Tu é o chefe do simulador. Parte do simulador. O chefão do simulador. Eu já fui. Já foi lá? Já fui. A gente fez uma visita, a gente sentou no simulador. Eles mostraram o simulador. Muito legal, né? Eu falo que é muito legal você ter uma empresa que aposta na capacitação das pessoas, né? E que mantém uma estrutura como aquela. É muito legal estar, né? É muito legal estar e muito legal poder contribuir com esse desenvolvimento, né? E tô lá. É a minha área lá. De vez em quando tu sobe no STS? Matar saudade. Não, eu subo, mas não posso pegar porque. Mas é diferente, né? Tá diferentão do jeito que era na tua época? Sim, mudou, assim, cockpit. Tá mais moderno. Não, o equipamento aumentou, né? Aumentou de tamanho, tem mais tecnologia embarcada. Antes você escutava, era no ouvido, né? Peraí, olha, como é que tá o equipamento aqui, né? Hoje você tem todos os sistemas, tecnologia embarcada em que comunica-se com o operador. Eu vou até dar um passo atrás, né? Porque eu operando o STS na Libra, quando eu fui pro Tecondi, isso, poxa, foi em 2006. Quando eu cheguei no Tecondi, esses guindastes, principalmente o LHM, eu já tinha que trabalhar com uma tela de computador, né? Porque é diferente. Ali você tem todas as informações do raio de lança, SWL e terminologias em inglês, já trabalhando com joystick, já trabalhando com câmera. Então não é uma novidade, mas é algo que eu olho assim, caramba, já tem um cenário diferenciado aí. E esses equipamentos novos, claro que já vem com uma tecnologia. Não é só o STS, né? Eu sou um cara que eu estudo muito sobre o porto em diversos aspectos. Mas você vê aí, hoje você tem guindaste hidráulico, né? Aqui no Granel. Você tem novos... Antes era só a Dala do 40. Hoje você tem o chip loader, já tem sistema de supressão de poeiras, de partículas, né? Você tem pás carregadeiras turbinadas, fechadas, com ar-condicionado e também com automação integrada. Então você já tem todo um parque tecnológico hoje de equipamentos. E que, óbvio, né? Você sobe no STS, né? Recentemente fiz uma viagem internacional para ver uma tecnologia nova. E quando você olha assim, caramba, olha, tem mais isso, né? Então você tem mais um elemento que acaba contribuindo tanto para a questão de safety, né? Para segurança, quanto para uma garantia mais efetiva de produtividade. Então, sim, você percebe, né? Hoje daria um banho em mim, fácil, sempre fala, né?
o tempo passa, né? As coisas elas evoluem. Nós temos que ter a humildade de entender que o que você vai calibrando seus skills, talvez em outras áreas, você conhece. Eu conheço muito bem daquilo. Né? Eu conheço muito bem o que é um equipamento, toda a base já está lá. E tal, né? Todo o background está aqui. Mas é óbvio que para operar a máquina hoje, você olha assim, não, esse aqui eles vão tirar a diferença, algo que a gente ainda, talvez eu tenha uma certa dificuldade de acompanhar o ritmo. Sim. Mas o equipamento é diferente. Eu tenho uma curiosidade porque outro dia eu tava passando, a gente tava passando nas redes sociais, aí eu tava assim, eu preciso dormir mais cedo. Aí na mesma imagem tava eu também, 3 da manhã assistindo uma corrida de empilhadeira. Tem. Corrida de empilhadeira, cara. Não sabia que mesmo. Tinha. No circuito real. Tem, no circuito mesmo, tipo um autódromo. E falaram que na empilhadeira tu arrasava. Tu era eficientérrimo. Real, Será que é lenda? É vintage também. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Pegava a moedinha do chão com um garfo da empilhadeira. Não. Eu vou falar assim, quando eu entrei na Fossopletiva, tem uma curiosidade que eu sempre dou isso como exemplo, né? Eu operava empilhadeira de pequeno porte, mas eu tinha um fascínio por máquinas grandes. E na época, na Fossopletiva, como é que funcionava? Quem ia na frente era sempre o trabalhador de docas para produção. Nós íamos como, sobrou, você vai. E você fazia o trabalho de retaguarda. Então, o que sobrava para a Fossopletiva enquanto produção, às vezes era empilhadeira de pequeno porte. Ou numa descarga de suco, ou numa descarga de atados e tal, né? Geralmente eu trocava a minha escala e eu ia para a retaguarda já para pegar a front loader e a top loader, porque eu gostava de operar com máquinas grandes, né? Então eu me especializei na movimentação de container com equipamentos grandes, tanto na Hitstacker quanto na RTG e depois no STS. Né? Eu não vou dizer que eu era o melhor, mas eu sempre fui muito aplicado nisso. Né? E mesmo sendo aplicado, né, tem uma história assim, meu primeiro dia de trabalho, eu sempre queria trabalhar num terminal de containers, né? E meu primeiro dia de trabalho na Libra, eu me lembro como hoje, né? Eu empinei a empilhadeira Hitstacker, cara. Eu fui pegar um container na 5ª altura, né? Era um container reefer e estava com carga cheia. Então não podia ter colocado ali. Tem uma questão de segregação, que a empilhadeira de Hitstacker, ela não pode trabalhar em quadras de RTG, porque o RTG, ele é por 4 cabos, ele não sente carga excêntrica. A empilhadeira, ela sente, né? Mas ali, na época, não tinha essas questões. E aí eu peguei a máquina empinou, né? E eu consegui não fazer a máquina tombar, né? Fui frio bastante. Claro que depois eu desci da máquina Ela foi assim? Fez isso aí. Né? E eu consegui, pensando, né, na questão de centro de gravidade, pivotamento da máquina e tal. A 5 de altura, né? Então não foi aqui. E aí eu consegui colocar, né? E tem uma história que falam de bastidores, né? Que óbvio que fizeram lá uma comissão. Então, vamos mandar esse cara embora, né? Cara, no primeiro dia de trabalho eu quase tombou na máquina. E aí parece que falaram o seguinte, cara, a gente viu o erro dele, mas não viu que ele foi frio o suficiente para consertar o erro. E aí eu falo que esse é o diferencial. É verdade. Porque dentro da atividade portuária, errar, você vai conseguir, você vai errar. Sim. Mas você tem que ter uma frieza e uma competência técnica de entender o equipamento, entender a sua operação, de forma que você conserte esse erro ou que você evite que ele aconteça. É a junção de duas coisas, né? Inteligência emocional e o conhecimento técnico da máquina, né? Capacidade técnica. Para saber o que fazer. E eu consegui aprimorar isso na minha vida. Né? Tanto na máquina pequena, na máquina grande, na RTG. Mas assim, onde eu consegui fazer muito bons resultados foi no STS. No que STS, legal. O que foi mais difícil mais desafiador do STS, do Portainer? Primeiro que eu não queria ir, né? Como assim? Tem medo de altura. Não. Não, porque na refinaria lá, sabe aquele flyer que tem no pé da serra? Sei. Que joga o flyer ali? Eu subi ali como estagiário. O estagiário tinha que subir lá pra ver o refratário, né?
Não, o meu pai era operador de máquina, de empilhadeira. E na empilhadeira eu já tava feliz, entendeu? Um negócio assim. E aí eu fui para STS porque eu fui bem, e aí me promoveram. Na época, o plano de desenvolvimento não era como hoje, né? Então me promoveram e eu fui para máquina, né? Fui pro STS. E tomei o gosto do STS, né? Eu acho que uma das características que eu sempre trouxe para mim no STS é que eu tinha que conhecer a máquina e tinha que conhecer a operação. Então, eu tinha uma habilidade de entender todos os navios que atracavam na época da Libra. Então, eu sabia a posição de tampa, posição de cell guide, me baseava por sombra, por marcações e tal. Então, eu ia batendo o meu tempo, né? A partir de uma... Que hoje a gente fala sobre excelência operacional, né? Toda a metodologia aí de processos. Então, eu aplicava processos dentro da minha operação sem saber o que era isso, mas eu tinha isso muito comigo, né? Eu digo que o mais difícil no STS na época é que os navios, eles não eram como os navios de hoje. Os navios de hoje, eles são preparados, né? São full containers, né? Sim. Na época você trabalhava muitas vezes em navios adaptados para container e que você tinha uns navios da frota Macau, que você colocava um container e balançava pra cá, balançava pra lá. Castanha convencional, o estivador tinha que subir e abastecer lá de castanha, e se você batesse um pouquinho mais forte, caíam todas as castanhas, aí o pessoal te xingava e você tinha que... Eram essas dificuldades, mas essas dificuldades eu falo que puderam me aprimorar quando chegaram os navios mesmo, né? Os navios que são adequados para operação. Então, eu tive, assim, boas histórias também no STS, né? Eu tive 2 movimentações lá no STS na época que foram os recordes do terminal, né? Que foram 200 movimentos. 200 containers em 6 horas. Na época não tinha twin, era single, né? Single. Não dava pra pegar 2 de uma vez, era só, um por um. Era um só, era um navio... Era um navio preparado, mas difícil, né? E depois um outro navio, que era um navio da Cap San Antônio, né? Capitão da Hamburg Sud. Tontonho que bateu na balsa? É isso aí. Não foi ele que bateu na balsa? Eu não sei se foi ele. Foi o Cap San Antônio, foi ele mesmo. Acho que foi o Cap San Antônio. Foi o Tontonho. Foi ele que eu subi. Tenho quase certeza que foi ele que bateu na balsa. Depois eu vou pesquisar. Foram 215 movimentações, né? Caraca. Movimentação de tampa e container de castanha. E uma castanha pesada, flow, e no flow. Gente, eu não sabia. Assim, né? Você operando... Claro, tinham todas as condições para acontecer. Ninguém faz uma operação dessa sozinho. Sim. O terminal estava preparado, carreta, equipamento bom. Todo mundo fez sua parte. Todo mundo na sua parte. A gente conseguiu desenvolver um trabalho muito bom, né? É um equipamento que eu gosto bastante. Pra galera que tá começando hoje, o cara que tem esse sonho de chegar lá no Portainer, quanto tempo demora essa jornada aí? Ninguém começa pelo Portainer, né? Lógico que não. Por isso que eu falei, ali é o filete. Ali você chegou no top da profissão. Eu falo o seguinte, né? No caminho natural, né? Você teria que ter experiências pretéritas em outros equipamentos. Por quê? Porque você adquire os skills necessários para atendimento desse equipamento. O Portainer é um equipamento de alta performance. Sim. Então, mas o cara começa na empilhadeirinha. Né? O caminho natural, não é? Empilhadeira de grande porte, o RTG. O stackerzinho, RTG. RTG. Aí quanto tempo essa jornada? Pro cara que tá sonhando aí. Alguns anos. Pro menino que tá fazendo em Catep. Vamos lá. Tem um monte aí. Os nossos alunos novinhos. Eu falo o seguinte, né? Nós temos aí dois processos, né? Primeiro que o Portainer hoje está dentro de uma zona primária, né? Então nós temos uma questão de legislação, OGMO, todo esse encadeamento. Temos terminais de uso privativo. Então acho que eu posso dar o exemplo para terminais de uso privativo. Né? Acho que fica mais fácil assim. Né? O terminal de uso privativo, cada um vai estabelecer a sua regra, mas aqueles que eu conheço, eu não estou nem falando aqui de Santos, né? Para não dizer que estou falando local. De outros terminais, até chegar no STS... a pessoa ela milita aí pelo menos uns 5 a 6 anos em outros equipamentos. Por quê? Porque ela tem que pegar a questão, o skill do equipamento, e principalmente o equipamento trabalhando
invertido, né? Porque você trabalha na Hitstack de baixo para cima. Aí você tem equipamento que trabalha por cabo. Pode crer. Diferente trabalho por cabo, né? Então, é o que eu vejo da tendência de terminais aí fora. Mas o legal é que a jornada é assim, cada passinho que você dá é uma baita de uma conquista, né? O cara sai de um equipamento, vai pro outro e fala, pum! É isso aí. A conquista, que ele fica com aquele tesão ali. E tem gente que também vê que não é aquilo. Sabe por quê? Porque eu sempre digo o seguinte, que tudo tem o bônus e tem o ônus, certo? Qual é o bônus de você ser um operador de guindaste, de portâneo, de um equipamento grande, de um gestor, né? Pô, caramba, cheguei no topo e tal, né? Mas tem que ver os ônus, né? O nível de responsabilidade, a tomada de decisão, que não tem jeito, o operador tem que tomar decisão. Não tem que esperar ninguém tomar decisão. Ele tem que tomar decisão, né? E a decisão acertada. Porque qualquer movimento errado no equipamento rápido, gigante, carregando container, carregando carga geral, ou qualquer outro tipo de produto de grande monta, é uma avaria ou até mesmo uma questão de um incidente, né? É a questão da percepção sistêmica da sua operação. Ele tem que conhecer do equipamento dele, tem que conhecer da operação dele, né? Dele ou dela, né? Porque hoje nós temos operadoras também, né? Operadoras em equipamentos grandes. Show de bola. Isso é muito legal. Já entrevistamos algumas aqui. Já. Isso é muito legal. Esse ou essa profissional tem que ter esse tipo de percepção. E eu conheço pessoas que falam assim, isso não é para mim. Assim, eu cheguei nesse nível e tá bom, eu não quero. Mas não é porque é bom ou é ruim, é porque eu entendo que ali não faz sentido. E ok, é fair. Isso, eu acho que isso é legal. Eu acho que se todos nós pudéssemos ver isso, né, tem que ter uma característica. Mas eu digo assim, ó, não desistam, né? Se é um sonho, né, vai, né? Mas também com pés no chão. Sabe que o caminho não é fácil, né? Minha régua para equipamento é muito alta. Eu sempre falo isso, né? O pessoal, quem vem conversar comigo, por quê? Porque eu sei que não é brincadeira. E aí eu queria saber mais de perrengues. Porque está muito bonita, muito florida a sua história. Eu queria saber se não teve perrengues, se você viu algum colega cometendo um erro, não você, mas algum colega cometendo um erro assim, fala, mano, teve algum momento de emoção, algum momento de superação? O que marcou aí essa carreira toda? Assim, de perrengue, se vocês me perguntarem assim, Carlos, você já viu acidente fatal no porto? Já vi acidente fatal no navio. Graças a Deus nunca tive um acidente comigo, mas já tive muito próximo, né? Caramba. De colegas, né? Assim, dentro do processo. Teve um caso de tombamento de equipamento, né? Teve o caso de tombamento de estruturas de navio. Nossa. Né? Mas acho que assim um dos casos mais icônicos, né, até pra gente não se comprometer com colegas aí, mas teve um caso de morte a bordo com cabo, no momento que é uma operação extremamente perigosa, né? Da amarração? Da amarração, mas não foi na amarração no cais, né? O navio ele já tinha saído, né? E estava na amarração com o rebocador. Ainda tinha muito isso, né? Na questão de manobrabilidade. E arrebentou a corda do rebocador. Primeiro que o rebocador ele mergulhou e saiu. Nossa! Pela força que ele estava. E o cabo estilingou e pegou o tripulante. A gente estava no costado dando uma olhada. E pegou o tripulante e cortou ele no meio na hora. Foi na hora. Eu vi essa cena, né? Cena de série The Boys, né? Que esse pessoal vê. Eu vi isso na hora, assim. Uma coisa assim... Gente, como pode? E é um cabo grosso, né? Pra fazer uma coisa dessa, né? Mas arrebentou porque talvez estava com algum tipo de dificuldade, né? De dificuldade. Muita tensão. Né? De alta tensão, de tensão. É um elástico. Cabo elástico. Situações, por exemplo, em movimentos de greve, né? Eu já tive que sair de dentro de um container, né? Teve aquele movimento famoso da Rua Moema, que não sei se vocês vão lembrar, né? Teve uma greve muito importante de uma das categorias aqui do Porto de Santos. E que essa história é interessante porque essa categoria estava paralisada e por ordem de um prefeito de Santos chamou a
aquela tropa especial da polícia, Nossa. né? E teve uma cena que eles pegavam essa categoria de dentro das casas, empurrando pelo chão, jogando bomba de efeito moral. Nossa. Isso lá fora, né? E a gente dentro, trabalhou efetivo, você tinha que trabalhar, né? Então teve 2 casos. Pegando fogo lá fora e tu trabalhando, né? Nós estávamos no STS, né, nos equipamentos, e nós tínhamos, eram os operadores e os conferentes. Tá bom, estão vendo tudo. Os conferentes. E aí o que foi combinado? Ó, no rádio, você não fala o nome, nem o apelido de quem tá operando. Para não identificar. Porque tava batendo ameaça mesmo, gente. Tem gente que passou de barco, atirou lá no Santos Brasil. Tem uma coisa assim. Eita, nós. E aí não podia falar o nome. Aí beleza. Aí chegamos lá, né, no costado e tal. Eu subi no STS-2, tinha no STS-3, tinha no STS-4, que eram 3 STS. Um olho pro outro, se bem. Beleza. Aí o conferente chegou e falou o seguinte... Ô, Febem! Caraca. Aí eu falei assim... Cara, não pode falar o nome, tem que falar o equipamento, nem o apelido. Ah, tá bom, desculpa, Febem. STS-2 Febem. Aí você, se dane. Já era. Já tô marcado. Não tem como, não tem já tô como. marcado. Tô marcado já, né? E nesse mesmo episódio, né? Por conta da mobilização, tava tudo parado na Rua Moema, a saída da livraria pela Rua Moema e tal, né? Nós tivemos que ir dentro de um container, né? Então, dentro do container. Virou carga por um dia. Virei carga por um dia. Tem essa... Roubou um container. Roubei o container, né? E olha que, eu era bem mais com gordinho. Carga viva. De ovo, hein? Bem cheio, bem cheio. Mas tem esse de movimento, né? De movimento grevista, de tipos de navio, perrengue, de vento forte, né? Ficar preso imagina no portainer vento forte. Vento forte, preso no navio, né? Bateu o vento, aí deslocou o equipamento, aí o cabo ficou esticado lá, eu tendo que dar cabo, porque o container estava dentro do porão e o navio era um navio da Aliança com guindaste de bordo, né? Aí enrolou todo o cabo do festom do equipamento lá, estourou, aí meus amigos tiveram que ir lá e puxar o trolley na mão, porque que acabou a comunicação do equipamento, né? Gente, tem tantas histórias. Pá carregadeira, né? Eu novo, né? A operação... Falando isso, tem alguns colegas que vão ver e vão tirar sarro. Né? Mas eu não tenho vergonha, não. Isso aí é normal. Faz parte. Eu fui escalado no terminal de açúcar, né? O açúcar trabalhava até 4 horas da manhã. Então, é terminal de açúcar, então eu ia lá para fazer o rechego. O nome é rechego. Rechego? Rechego, empurrar o granel. Rechegar. Né? Aí eu voltando... Legal, né? Uma vocabulário. Aí eu voltando pra garagem, aí... Né? Que você tá... Não, eu fui fazer recheio. Os caras, poxa, mas é recheio, cara, é rechego. Então, assim, tem várias... Nossa, tem... o Porto, ele tem tanta... Ele tem tanta peculiaridade. É o universo, né? É o universo. Onde hoje é perimetral ali, onde tem agora a estátua do estivador e tal, né? Ali eram armazéns externos, né? De tudo eram armazéns ali. Tinha ali um pátio de exportação. Ali ainda dentro da Eduardo Guinle, ali ainda tem aqueles terminais, mas eram mais armazéns, né? E ali, quando você tava naquela sessão no P65, né? O pessoal falava que não, aqui era um cemitério de índios. Aí vem as lendas. Que lá. Aí tu ficava ali de madrugada e o açúcar ficava até 4 horas da manhã. O Porto não rodava 24 horas, era 4 horas da manhã e reiniciava às 7. Então, às vezes, quando você tava de plantão... Na garagem ninguém, qualquer barulho, tu ficou assim, meu Deus do céu. Já pensava tinha essa, né? Que hoje nem pode falar índio, né? Povos indígenas, né? Povos originários. Mas na época falava cemitério, né? De índios e tal. E aí tinha várias lendas. Tivemos um caso, né? Mas tu também... nunca viu um fantasma? Não, nunca vi fantasma, não. Eu senti uma coisa diferente. A gente vê muita gente esquisita, né? Eu também sou, né? Pode ser que era fantasma, eu nem sabia. Né? Tem até uma brincadeira quando saiu aquele Guerra dos Mundos, do Tom Cruise. Tom Cruise é operador de STS, né? Vocês lembram? Não lembro. Vai lá, Guerra dos Mundos, do Tom Cruise.
Olha, que curiosidade legal. Isso é legal. Essa é No legal. começo do filme ele tá operando um guindaste, vê lá, Guerras dos Mundos. Guerra dos Mundos. E aí depois tem todo o desenrolar do filme, né? Ele, acho que é Dakota Fanning e tal, vem os alienígenas e tal. Aí a gente até brincava o seguinte, cara, aí quando veio aqui pro Brasil, a gente assim no STS, falou assim, cara, Guerra dos Mundos, só que os alienígenas que já estão tripulando os equipamentos. Não é Tom Cruise, né? Pô, tô procurando Tom Cruise, só tô vendo alienígenas. Mas é muito interessante. Agora, tem um caso, né? Um caso triste, né? Nós tivemos uma situação de um suicídio, né? E um colega de trabalho, isso no dia 24 de dezembro. Nossa. Caramba. Ele se jogou do STS-3, Caraca. né? Por uma situação Foi de familiar, Natal? na véspera de Natal, Meu né? Deus. A gente... eu estava escalado... Como é que funcionava? Nas vésperas de feriado, na época o porto não trabalhava nem Natal nem Ano Novo. Então trabalhava até 19 horas, certo? Ou então você poderia trabalhar até as 22 horas para terminar o navio, para talhar o navio, né? E eu estava escalado às 19 horas. Então, qual era o praxe? Você dá uma ligada pro terminal. Olha, precisa ir, não precisa ir e tal. E aí eu dei uma ligada, né? Quem atendeu foi até um amigo que trabalha comigo hoje. Ele tava com uma voz muito estranha, eu não tava entendendo. Foi quando um colega nosso, né? Um operador colega nosso, que ele era meio que um líder informal da equipe, ligou e falou assim, Carlos, precisa vir e tal. Quando chegar aqui você sabe o que tá acontecendo. Aí eu cheguei lá, nossa, um silêncio, o navio era o Brasília, CMA CGM Brasília. Tava lá atracado. Aí eu achei estranho, o que tá acontecendo? Aí o pessoal anunciou, fulano de tal, não vou falar quem é, né? Eu falei assim, mas como assim, né? Não era do equipamento nem nada, mas ele tinha uma posição que ele conseguia subir lá para ver como é que tava a operação. E ele subiu no STS-3, né? E se jogou, né? Se jogou. Mas não tem jeito, né? É quantos metros de altura? Nos nossos aqui estão com ali uns 30 e poucos metros. 10 andares. 30, 10 andares. 10 andares. 10 anos. E uma coisa interessante, né? O que me marca disso, né? É que a gente estávamos lá, tinha que levantar a lança do equipamento, né? E tal. Paralisou a operação, é óbvio. E aí teve uma parte que toda a tripulação desceu, cara. Isso me marcou. Toda a tripulação desceu, o comandante chorava copiosamente. Nossa. Acendeu uma vela assim na perna do STS. Eu nunca tinha visto isso. Eles deram as mãos, fizeram uma oração. Caramba. Né? E aí eles pegaram um bolo de dólares assim e perguntou family, for family, para a família, né? Então foi algo que marcou. É uma coisa triste, né? Mas é algo que... Mas sim, que marcou, mostrou a solidariedade da tripulação, que não era nem daqui, não tinha nenhum vinho. Na noite de Natal. Na noite de Natal. Todo mundo consternado, né? Naquele dia eu saí do terminal quase na véspera de Natal, no caso, né? Onde comemora, né? A gente faz o jantar no dia 24 ou 25. Saí de lá, saí do terminal na época, acho que se eu não me engano, umas 10h30 da noite, quase 11 horas, né? Tava namorando na época, passei na casa da minha namorada. Não dá pra ficar hoje, não tem clima. Fui pra casa. Infelizmente, é uma das histórias do Porto, né? É uma das histórias do Porto. Acontece, né? E aí a gente lembra, assim, com... né? Tem, por exemplo, tinha nem sei se ainda é vivo, já era um senhor, né? Um estivador chamado de Homem-Aranha, o apelido era Homem-Aranha. Ele descia pela Selguide escalando o Caraca. Nossa. Aí tu olhava assim, porão do navio, escalava. Você tinha muito dessas coisas, sabe? Uma coisa assim meio estranha, mas pra gente hoje, cara, na questão do nível de segurança, do trabalho que a gente tem e todas as culturas que a gente prega é incabível, né? Tem um caso também, eu tô vendo aqui da ampulheta aqui, né? Tem um container que caiu. Ele caiu no porão do navio. Era a primeira operação. Era do guindaste de bordo. Caiu dentro do porão do navio. E aí, eu tava no meu equipamento. Nós fomos tirar esse container do porão do navio. Aí, beleza. Aí, coloca lá num flat rack e tal. E coloca o container e traz. Só que o container veio vazando, assim, com um pó branco. Parecendo essa ampulheta.
e colocou no costado. Lá, tal, beleza. O container lá, no porão do navio, fez um rombo no porão do navio, dava pra ver o óleo. Eita. Aí tava lá, aí ficou um monte, assim, de um pó branco ali no chão. Aí nós estamos ali sentados e tal, né? Conversando, e tava o técnico de segurança, um amigo também. Se ele escutar, ele ver, ele vai lembrar. Aí tem um cara que ele pegou, assim, um senhor, né? Ele pegou assim, o que é isso aí? Aí ele enfiou o dedo no pó branco e colocou na boca. O técnico falou assim, pelo amor... Porque podia ser algo químico. Gente do céu. Aí ele, não, é aginomoto, O técnico ficou pálido, meu Deus. Mas a percepção de segurança era algo... Podia ser cocaína. É aginomoto. Gente. Era uma coisa... Graças a Deus, ela surreal. É surreal, né? Numa operação lá também, não tinha o STS, ainda era com guindaste de bordo, né? Eu operando lá na máquina, aí o guindaste movimentou, então como é que funcionava, né? Você movimentava o container, o giro do container, você tinha que, o guindasteiro, né, de bordo, tinha que dar uma batidinha e ele ia girando, aí o pessoal da estiva, né, e o pessoal da estiva ali com a corda segurava e tal, e posicionava. Aí ele bateu assim, né? Acho que bateu errado, aí rasgou o container, aí começou a vazar um produto, né? Aí todo mundo correndo, aí teve um cara que não conseguiu. Aí molhou ele começou a chorar, eu vou morrer. Era azeite de oliva. Aquele cheiro de azeite. Nossa, o cara ficou escorregando uma semana. Não. Mas tem umas coisas que são curiosas. Por exemplo, tinha um produto, né? Que ele era muito fino. Eu acho que é chamado pó de macaco, uma coisa assim, eu não vou lembrar o nome. Que era um produto muito fino, então se você vacilasse, você ia ficar com não saía, era muito difícil. Então, para esse tipo de... É tudo conhecimento popular. Do antigo, você ia pro vestiário antes de operar, você tomava banho, passava sabonete e não se secava. Então você tava com uma crosta de sabão, operava, depois você tirava e saía com aquele pó fino. Nossa. Né? Aquele pó fino. Quem ensinou isso pra vocês? Legal, a galera da galera. Olha, não, toma um banho lá, passa sabão, não se seca, deixa grudar, aí tu vai, né? Então são conhecimentos populares, né? Que eu falo, são muito tempo de história que você acaba observando dentro dos cenários, né? Caramba. Tinha aqui na terceira sessão, tinha um armazém, né? Tava contando essa história até recentemente. Tinha o fiel de armazém, que é o fiel depositário, né? E aí tinha um fiel que ele andava com um apito, né? Ele andava com um apito. E quando você ia lá pro armazém dele, geralmente era meio que tarefa, né? Você fazia uma tarefa e acabava e ia embora, né? E aí você fazia a tarefa e você queria ficar de boa. Ele, não, vambora, vamos. Aí ele apitava, o homem só descansa quando morre. E ninguém queria ir pro armazém dele, porque você não parava, né? Então, assim, eu falo que tem figuras, né? Tem um caso pitoresco de um colega de trabalho, né? Que ele mesmo se autuou, né? Ele era da guarda. Eu cochilei. Ele era bem. Um caso. Totalmente certinho, ele se dedurou. Totalmente certinho. Mas tem essas. Eu cochilei. Então tem uma. O compliance adora ver uma coisa dessa. Eu acho assim, eu tava no STS, Você não tem livro ainda publicado, Carlos? Olha, não, eu tenho bastante história, né? Eu tenho um capítulo de livro só, né? Que já tá publicado, mas é mais na linha de direito portuário. Mas, tem. Caraca, cara, tem bastante história. Velho. Mas tem uma história que é muito engraçada, né? Nós estávamos trabalhando no equipamento, no Portainer, e um conferente amigo meu, muito amigo meu. E o rádio não funcionava, cara. Rádio não funcionava. Ó, vocês prestem atenção porque agora vai vir. O rádio não funcionava. E posição de navio é assim, você não fala posição. Eu conheço posição de navio, né?
deck, underdeck e tal, bombordo, boreste, você pode falar uma numeração. Mas a gente falava assim, asa de terra, asa de mar, porão, convés, terceira de terra, terceira de mar. E a posição era asa de mar. E o rádio não funcionava. E eu chamando, fulano, 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 onde é que é o Contani? Aí ele olhando pra mim, pá, não dá. Aí ele, asa de mar. Eu fui lá. A mímica, nada com a boa mímica pra salvar a comunicação. Cara, a gente se entende, tá tudo certo. Isso é Porto, né? E isso são assim. Fora isso tem tá bom de perrengue? Eu acho que tem. Nossa, foi uma lista. Ainda tem bastante ainda. Meu, mas é muito. Sensacional. É muito legal, né? É um ambiente assim apaixonante. Mas o interessante é que agora na área de RH, como você tem toda essa super experiência operacional, é uma autoridade, né? Ninguém questiona quando você fala de uma regra de segurança, por exemplo. Tipo, isso. É igual que você falou, né? O nível de exigência é alto para trabalhar na operação, porque você já viu coisas que não deveriam acontecer. Segurança é algo inegociável. Exato, eu adoro essa frase. Eu falo o seguinte, né? Que eu de certa forma, eu também tenho uma experiência da indústria porque eu fiz estágio na refinaria, né? E eu me lembro que eu indo para o Porto, eu poderia colocar que o Porto estava 20 anos atrás da indústria. Já naquela época na refinaria. Então eu vi lá o que era um padrão de segurança, isso mesmo lá em 1994. Qualidade, né? Gestão da qualidade. Né? E tal. E olhando o Porto, eu falo o seguinte, que tem uma percepção muito enganosa que a nossa operação, a operação portuária, seja ela de granel, de container, carga geral, celulose, não tem perigo. Por quê? Porque é em céu aberto, tá? É logística, né? Geralmente a logística, a prestação de serviço, dá uma sensação de uma segurança. Que, eu não preciso seguir essa regra porque não vai me acontecer nada. Sim. E na indústria não, qualquer fumacinha saindo de uma tubulação, nossa, né? Qualquer cheiro diferente, é calor, é isso. Então dá aquela percepção do risco. Mas é tanto quanto, né? Por quê? Porque você trabalha com tempos e movimentos, fluxo. Ainda tem o clima, né? Que fluxo. Na indústria não tem tanto, né? Não tem tanto. Antes, quanto tempo que demorava um navio de qualquer carga que seja? Seja de container, carga geral ou granel, demorava muito para a operação. Hoje, quanto tempo demora um navio? Né? Horas. Então, significa o seguinte, que a velocidade operacional, ela aumentou. Né? E quando você trabalha com uma questão de performance, de velocidade, de produtividade, né? Assim que nós temos que passar de produção para produtividade, porque produção é movimentação, produtividade é movimentação com segurança e eficiência, né? E é o principal indicador, né? E esse é o principal indicador, né? Então, é óbvio que a questão de segurança ela tem que estar sempre em primeiro lugar, porque não é um trade-off, segurança e produtividade. Não, estão juntos, né? Porque se não tiver junto, não tem razão de acontecer, não tem razão de existir. Eu acho que esse é o grande desafio do Porto, né? Essa constante evolução dada pelos terminais portuários, sejam eles quais forem, né? Impulsiona também uma evolução do nível de atendimento do próprio profissional. Exatamente. Que está dentro e que quer entrar no Porto. Sim. Né? O nível de eficiência, o nível de competência e tudo aquilo que é necessário para o atendimento do dia a dia das operações. Top. Mais perguntas técnicas? De boa. O tempo voou. Tem técnica, bagulho só resenha. A nossa ampulheta voou. Carlos, algum recado final para quem está começando na carreira? Tem alguma frase que você fala, um mantra, uma frase de reflexão, uma dica para os novatos aí? Que aí já vou engatar depois a pergunta pessoal. Então tá bom. Por questão profissional, eu sempre digo que você tem que ser protagonista da sua carreira. Nem sempre as coisas acontecem como você quer. Né? Se vocês forem me perguntar assim, Carlos, você sempre sonhou ser um gestor de RH? Não, gente. Né? Mas a vida, você só pode escolher quando a vida ela está te apresenta as oportunidades e as possibilidades. Mas eu falo assim, não existe sorte. Não existe sorte. A sorte é uma junção de competência com a oportunidade. É isso que eu falo. Você sempre tem que estar preparado.
mas com foco também, gente. Porque tem gente que atira para tudo quanto é lado, né? E conhecer da área. Eu vou falar propriamente do porto, né? Você sabe o que é um porto, né? Às vezes as pessoas não sabem. Nós estamos em pleno século XXI, 2024, e as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o que é um porto, né? Diferença de terminais, diferente de operações, possibilidades. Eu sei que a gente foca muito na máquina, na operação, mas, cara, nós temos uma área de suporte gigantesca que tem que ter conhecimento de porto na área de tecnologia, na área de manutenção, na área do financeiro, da questão dos fechamentos, na área comercial, na área de segurança, né? Um técnico de segurança especializado e conhecendo o que é uma atividade portuária, que as NRs mudam. Sim. Então, assim, eu digo assim, não existe sorte. Existe o quê? Oportunidade com a competência. Tá sonhando? Faça virar realidade, né? Mas calma também, né? Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Na velocidade mas que a gente quer. Na velocidade e da forma que a gente quer. E às vezes a gente olha tanto para uma coisa, a gente esquece de olhar oportunidades que estão passando ao nosso redor. Você não vê a oportunidade, né? Não vê a oportunidade. É isso. Show. Como que aconteceu mais ou menos naturalmente contigo, né? Enxergaram competências suas e eu fui mostrando, e foi para a área do RH. Caminhando, né? E continuo caminhando, né? Eu sou uma pessoa que sou muito incomodada, né? Me cobro bastante e sempre estou buscando o conhecimento, a qualificação e retribuir isso de alguma forma para as pessoas. Isso acho é diferencial. que isso é o mais importante. Muito legal que agora você é professor já há muitos anos, né? E pode compartilhar com os alunos toda essa história. Show de bola. Sim. Se você é aluno do Carlos, não esquece de comentar aqui, tá? Vê se é bom professor. Carlos, última pergunta para encerrar com chave de ouro. A gente não é nada profissional, a gente quer saber quem é o Carlos. Quem é o Febem? Boa! Quem é o Febem de bermuda e chinelo? Se é pessoal. Se é pessoal, não é mais o chefe, o coordenador. Bem, assim, eu digo assim, tudo isso foi aquilo que eu fiz, né? O que eu sou, né? Eu sou o Carlos, né? Sou o pai do Pedro, né? De 21 anos. Fez 21 anos agora no dia 16, o meu orgulho. De junho? 16 de junho. Meu aniversário, pô. Cara, parabéns. Gente boa pra caramba. 16 de junho. Pedro, olha, Pedro, tá vendo? Aniversário, 16 de junho. 16 de junho. Fez 21 anos. Com 18 anos, ele passou na faculdade em Minas, né? Tá em Belo Horizonte, mora lá, já superou seus medos, seus desafios e tá lá. É um orgulho que eu tenho, né? Sou filho do seu Manuel, dona Vicência mineira, seu Manuel é daqui, mas são meus pais, irmão do Alexandre, né, que é engenheiro, já de outra área. Sou um cara super baixista, toco baixo. Olha aí! As coincidências. Ele também toca baixo. Ele banda tudo. Escrevo bastante, nem tudo publicado, mas o filósofo, eu tenho bastante. Cadê? Eu quero o livro do filósofo Carlos, eu quero o livro do operador Carlos. Do baixista, né? Participo da Igreja da Aparecida aqui em Santos, né? Legal. Sou do Conselho lá administrativo, comecei agora lá no Ministério de Música. A Igreja da Aparecida é vizinha da minha esposa, a família dela todinha anda na igreja. Da Igreja Aparecida, tô lá. Se não se encontrar por acaso. Tô lá. E professor, né? Escrevo para um blog lá da igreja também, tenho textos lá. Que legal. Né? Mas gosto muito de música, de filme, cinema, sou super geek aqui, ó. Enfeite aqui tá do se Mário identificando. Bros, eu gosto, né? Tem o Mário. Mas, sobretudo, um cara super... Assim, simples, cara. Tranquilo. Assim, simples. É o que todo mundo fala de você. Para mim, conhecimento não se guarda em gaveta, né? Você tem que partilhar, conversar. Show. Não tenho medo disso. Show. Eu acho que o quanto mais eu puder... Tenho um super orgulho de todas as pessoas que trabalharam comigo, pessoas que hoje estão em cargos de gestão, né? Que conseguiram crescer e que olham para mim, assim, com agradecimento. Mas não tem que me agradecer... Eu falo o seguinte, né? Que eu só despertei talvez a luz que já estava lá e que precisava dar um... Vamos lá, vamos em frente, né? Foi a ponte, para as coisas acontecerem. Show.
Recentemente viúvo, né? Faz 1 ano e meio. Infelizmente, tive esse baque na minha vida que acabou mudando muito a minha percepção de vida, de história, né? De caminhada. Ainda tô aí me alinhando, calculando, né? Recalculando rota, né? Nesse navio, né? Recalculando rota. Sim. Mas principalmente entendendo que se daqui a pouco fazendo 50 anos... eu tenho muito mais histórias contadas do que talvez histórias a contar no futuro. Essa é uma história, é a vida, né? É sábio. Então, que os meus dias sejam muito bem aproveitados. Top. Isso aí. Né? Muito bem aproveitados. Meu daqui Deus. Pra frente. Né? Que eu consiga... Porque a gente não leva nada, gente. Mas a gente deixa um legado. Sim. E muita história e muita resenha pra contar. Ai, não é verdade? Eu vou encerrar antes que eu chore. Mas não é pra chorar, né? Não, mas a gente chorou e riu, né? Foi um episódio. Eu acho que é uma... eu falo assim, essa é a vida como ela é, né? É real. A vida como ela é não é uma vida do Instagram, nem do Facebook. A vida é isso, né? Eu tenho vários momentos de sucesso, vários momentos de superação, porque a gente não acerta sempre, mas também não erra sempre. Mas aprende sempre, né? Mas a gente aprende todos os momentos. Exatamente. A vida é um constante aprendizado. É isso que eu coloco, né? Não sou perfeito, tenho as minhas dificuldades, mas o mais importante é que eu sempre estou aberto a aprender, né? E também muito disposto a compartilhar. Nem sempre ensinar, mas compartilhar, né? Para que as pessoas elas consigam observar aí outras possibilidades de caminhada e de vida. Perfeito, perfeito. Deu para conhecer Carlos, um pouquinho? Muito obrigada. Olha, muito obrigada. Top. Beleza? Top. Beleza? Aí, ó, no dia do meu filho, tá vendo? Olha, show de bola. Baixista e tudo mais. Gente, se vocês também gostaram desse episódio incrível, eu espero que você já tenha deixado seu like aqui. Se não deixou, a hora é agora. Deixar um like, deixar um coração, deixar um comentário, porque isso aqui foi uma aula de vida, né? Não só de profissão, mas de vida. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço e sucesso, né? Tô me sentindo chique, hein? Olha só. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, tchau.